brasileiro e ele criou um método inovador de alfabetização para adultos, né? Então, esse método dele foi levado para diversos países, né? E assim, Paulo Freire, né? Para nós, educadores brasileiros, ele é assim uma referência, né? Eu estava até comentando hoje aqui, né, com o pessoal aqui da equipe, que ele tem 41 títulos de doutor honoris causa. Então, ele tem um reconhecimento de várias universidades, inclusive Universidade da Suíça, Universidade de Harvard, né? De vários lugares, tá certo? Então, é um motivo, assim, realmente de orgulho. Perguntaram aqui quando que foi o falecimento dele, foi em 1997, tá? E o Paulo Freire, né, ele nasceu em 1921, tá? Ele nasceu no Recife, em Pernambuco, né? Mas ele morreu em 97, tá certo? Então, deixa eu passar aqui os slides. E aí, ó, vamos conhecer um pouco desse autor, né? Então, desse autor que tanto contribuiu, né, para a educação, não só no Brasil, mas a nível mundial. Eu sempre falo para as alunas, né, no curso, quando eu estou falando, dando aula sobre o Paulo Freire, que assim, o livro do Paulo Freire, esse livro que é o Pedagogia da Autonomia, sabe? Ele é o quinto livro mais vendido no mundo. Não é no Brasil, não, é no mundo, tá? Então, esse método Paulo Freire, né, o método que ele criou, era um método para alfabetizar adultos, e era num período de 40 horas que eles alfabetizavam esses adultos, né? Mas a intenção, realmente, né, de alfabetizar esses adultos qual era a intenção? Era de ensinar eles a ler e escrever, porque naquela época, né, em 1962, só podia votar quem soubesse ler e escrever, né? E aí, vou falar bem resumidamente aqui um pouquinho sobre o Paulo Freire, só para a gente ter uma noçãozinha assim, conhecer quem foi ele, tá? Lá em 1960, né, ele foi lá para a cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, e aí ele começou a desenvolver esse projeto que ele tinha junto com outros professores, né, para alfabetizar os adultos daquela região. E aí, em 1964, aconteceu o golpe militar, que a gente sabe bem, né? E aí, Paulo Freire foi acusado de agitador. Foi preso, ficou preso por 70 dias, e quando ele foi libertado, ele foi exilado para o Chile. Então, durante 5 anos, ele desenvolveu trabalhos de educação de adultos lá no Chile. E ó, eu vou falar para vocês, gente. Eu estive no. Quando que eu fui para o Chile? 2017, 18? Acho que foi 18, né? Você foi fazer o quê? Acho que em 2018 eu estive no Chile, porque eu fui lá apresentar o meu trabalho do mestrado, né? Então eu participei lá de um evento no Chile, e eu vou dizer para vocês, gente, olha, ele é muito respeitado lá no Chile. Lá no Chile, ele é assim, quando fala que a gente é brasileiro, que a gente é professor, eles já ficam maravilhados falando do Paulo Freire. É uma coisa impressionante, sabe? E eu estou falando isso para vocês porque eu estive lá presente e eu vi de frente, entendeu? Vi pessoalmente isso. Outra coisa, Paulo Freire, gente, ele foi professor, sabe de onde? Sabe de onde, Miguel? Eu não sei, né? Vai saber agora. Paulo Freire foi professor da Harvard. Tá vendo que é bom fazer as aulas com você? Olha, obrigada, viu? Então, durante 10 anos, o Paulo Freire foi professor da Harvard. Olha que chique, gente! E também, sabe o quê? Trabalhou lá na Suíça também, Miguel. Lá na Suíça, ele foi consultor especial do departamento do conselho lá das igrejas de Genebra, na Suíça. Olha que chique! E vou falar para você mais. Ele viajou por vários países
dando consultoria educacional. Olha, olha, gente, olha que esse homem era muito, 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 né? Muito bom. E eu vou falar para vocês, voltou para o Brasil? Voltou em 1980 por conta da anistia, né? E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele foi professor, sabe de onde? Da Unicamp, foi professor da PUC, depois ele foi secretário de educação aqui em São Paulo, né? E ó, ele é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa que eu falei para vocês aqui, de diversas universidades, né? Então, ao todo, são 41 instituições, entre elas a Harvard também, Cambridge, Oxford. Então, olha o nível, né, desse professor. Vocês acham que o Paulo Freire é bom? Foi um bom professor? Fala para mim. E ó, é mentira esse negócio de falar que o Paulo Freire é comunista, tá, gente? Isso aí, ó, é invenção, tá bom? Não se iludam, né, com algumas falas aí que o pessoal fala. Ó, não se iludam. Paulo Freire não era comunista, tá, gente? Certo? E aí, eu vou contar mais sobre ele para vocês, né? Ele é o patrono da educação brasileira. E ele é autor desse livro, Pedagogia do Oprimido, né? E também o Pedagogia da Libertação. Ele também escreveu Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Esperança, tem vários livros, tá? E olha só, a pedagogia do Paulo Freire é conhecida como pedagogia libertadora, certo? E ó, por que é uma pedagogia libertadora? Esse nome, inclusive, é o nome da tendência pedagógica lá do Paulo Freire. Isso cai no concurso, tá, gente? Perguntam lá no concurso qual é a tendência pedagógica do Paulo Freire. Aí a gente fica na dúvida, né? Porque tem libertária e libertadora. Aí a gente fica assim, ó. Ai, será que é libertária? Será que é libertadora? Meu Deus, é libertadora do Paulo Freire, tá bom? A libertária do Freinet é outra coisa, tá? E aí, ó, por que é libertadora? Porque ela liberta, mas ela liberta do quê? Da dominação, da alienação, né? E aí, uma palavrinha que representa bastante o Paulo Freire é a dialogicidade. Então, o Paulo Freire, ele fala assim, ó, a educação não se faz no silêncio. E, ó, qual era a educação que era feita do silêncio? Isso mesmo. A educação tradicional, né? E por isso Paulo Freire faz, né, uma crítica à educação bancária. Porque a educação, né, bancária é essa educação baseada no ensino tradicional, aquele ensino mecânico, onde o aluno não podia falar, não podia perguntar, era uma loucura, não era uma loucura? Era uma loucura, né? E ó, Pedagogia da Autonomia. Esse livro cai no concurso, mas ele cai que nem água, viu? Cai demais no concurso, né? E ó, o Paulo Freire, na verdade, ele é odiado por umas pessoas, mas ele é amado por outras, né? Por quem que ele é odiado? Ele é odiado, né, pelas pessoas que têm aquele interesse da dominação social, né? Então, por isso que ele é odiado por conta de ter uma pedagogia em que ele liberta a pessoa da dominação, em que liberta no sentido do quê? De fazer com que a pessoa, né, ela seja crítica, ela seja autônoma na sua aprendizagem, no seu pensamento, que ela consiga decidir por si própria as coisas, né? Então era isso, tá certo? E ó, que nem eu falei para vocês, quando ele fez, né, esse projeto de alfabetização de adultos, na verdade era fazer o quê? Era alfabetizar as pessoas para elas poder aprender a ler e escrever para poder votar. Porque essa questão de votar é uma das coisas em que faz com que a pessoa seja participativa na sociedade, né?
em que ela possa também decidir pelo futuro dela, né? Então, e aí ele faz toda essa luta para alfabetizar as pessoas e é onde ele é visto como alguém que está prejudicando aí o sistema, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho desse livro da Pedagogia da Autonomia. E esse livro aqui, gente, ele é abordado várias temáticas relacionadas à prática educativa, né? Do ensinar e do aprender, né? E aí, por isso que eu falei aqui, ó, apoiados nessa inter-relação entre política e educação. Então, ele fala que toda ação educativa é política, porque tem que ter diálogo, tem que ter participação, ela não é neutra, né? Então, o livro, ele vai abordar sobre a importância e também sobre a necessidade do professor dele mesmo refletir sobre a sua prática educativa, mas naquele sentido assim, ó, dando um novo olhar, né? Sendo mais humano e menos mecanizado. E assim, uma coisa que o Paulo Freire era, gente, ele era muito humano, sabe? Era uma coisa assim espetacular, né? Ele era uma pessoa humilde, humana, e depois eu até pedi para Luana separar um vídeo aí, acho que de 20 segundos, que é um vídeo do próprio Paulo Freire. Luana, que hora dá para passar agora, Luana? Será? Vamos ver se ela consegue passar agora. É um vídeo bem pequenininho assim, do Paulo Freire dizendo assim como que ele gostaria de ser lembrado pelas pessoas. É um vídeo assim de 20 segundos. É muito rápido. Deixa eu ver se a Luana falar para mim, se ela colocar o vídeo, aí eu deixo passar um pouquinho o vídeo para vocês verem. Vê com a Luana, se dá para passar agora. Peraí, tá? Pedi pra esperar. Tá, ela pediu para esperar, a gente espera um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falando aqui, tá bom? Ó, então o livro, ele é composto de 3 capítulos, gente. 3 capítulos, mas é assim de um rico conteúdo. E outra coisa que eu vou falar para vocês, gente. Paulo Freire escrevia de uma forma muito, muito, muito assim, ó, rebuscada, difícil de entender. Quem já pegou o livro do Paulo Freire vai concordar comigo. Alguém aqui já leu o livro do Paulo Freire? E também achou que é difícil a leitura para entender ali o que o Paulo Freire está falando? Que tem que ler uma vez, tem que ler 2 vezes, e às vezes até 3 vezes a gente tem que entender. E sabe por quê? Porque Paulo Freire dizia assim que o professor tem que ter, né, esse repertório. O professor tem que estudar, o professor tem que desvendar os mistérios, tem que saber interpretar. Então, o professor, ele é o exemplo de estudo e de pesquisa para o próprio aluno, né? É onde tem aquele capítulo que ele fala que o professor tem que ser, é um capítulo que ele fala da corpoerificação pelo exemplo. Então é isso, né? Quando ele fala sobre corpoerificação pelo exemplo, é isso. É que o professor ele tem que ser o exemplo para o aluno, mas não exemplo de moralidade, não, gente. É exemplo de estudo, exemplo de pesquisador, exemplo de que domina o conhecimento, que conhece das coisas, sabe? É nesse sentido que ele fala dessa corporificação pelo exemplo, tá? Ó, ele vai falar nos 3 capítulos, ele vai falar primeiro, né? Sobre a importância do professor valorizar a cultura e os saberes do aluno. Então, Paulo Freire, ele falava o quê? Que o professor tem que fazer o quê? Respeitar a cultura do aluno, valorizar a cultura do aluno. E ele vai falar também, ó, da curiosidade ingênua e da curiosidade epistemológica, que nós vamos falar já já, que eu vou falar para vocês o que significa. É de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Né, sobre o Paulo Freire, eu acho até que está no próximo slide, deixa eu ver se está no próximo slide, que aí eu já falo aqui desse negócio. Aqui, ó.
Eu vou falar, depois eu volto o slide, tá? Essa questão aqui, ó, da relação professor-aluno, né? Então, essa relação professor-aluno, para o Paulo Freire, é algo muito sério, né? Então, o Paulo Freire, ele trouxe, assim, uma horizontalidade nessa relação. Então, ele coloca o professor e o aluno de igual para igual, né? Então, quando ele coloca de igual para igual, o que acontece? Ele está dizendo assim que um aprende com o outro, né? É uma troca. Então, tem que ter respeito, tem que ter diálogo, é algo recíproco, né? E o papel do professor é o quê? É orientar, é estimular o aluno a cada vez mais se desenvolver, né? Então, é maravilhoso. E, ó, a metodologia que o Paulo Freire utiliza, ela deve ser baseada no quê? Na problematização, tá? O Paulo Freire, então, gente, ele fala isso, né? E também ele aborda sobre a importância de dar criticidade e autonomia para que o aluno desenvolva seu aprendizado, né? Então, é possível a gente ver ainda no livro uma crítica muito forte com relação à educação bancária, né? Que é uma educação que está a serviço do quê? Da sociedade capitalista, que atua com rigidez, que atua sem diálogo, que atua com autoritarismo. E o Paulo Freire não concorda com isso, né? Paulo Freire é humanista, não concorda com esse autoritarismo. Ele diz que o professor tem que desenvolver com o aluno autoridade. A autoridade é diferente de autoritarismo, né? A autoridade é trazer respeito, é mostrar para o aluno que ele respeita o aluno também. Então, isso é autoridade, é essa relação de respeito, né? E a educação para Paulo Freire, ela deve possibilitar ao aluno uma experiência de aprendizagem através de uma soma do que é ensinado, né? Junto com os próprios saberes do aluno, juntando a realidade do aluno, né? E uma das coisas que ele defende é o quê? É estimular o aluno a ter autonomia. E que tipo de autonomia? A autonomia na aprendizagem. Então, é estimular o aluno a pensar e a aprender por si mesmo, né? A ser um pesquisador, a buscar por conhecimento, não ficar na passividade, esperando que venha, né, de fora, mas buscar ser ativo, né? É aquele levantar-se só, certo? E aí você fala assim, professora, mas como que o livro do Paulo Freire pode ser pedido lá no concurso de professor? Ah, menina, eles pedem bastante, viu? Todo concurso tem questão do Paulo Freire. E, ó, tem concurso aí, tem banca que coloca 3, 4 questões do Paulo Freire. É batata, menina. É batata, viu? E, ó, cada capítulo do livro, ele tem alguns itens, alguns temas, umas palavrinhas-chave que são cobrados com maior frequência no concurso. E aí a gente já vai ver já aqui, ó, né? Que palavrinhas são essas, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide que eu já vou ver se elas já estão aqui, ó. Olha só, palavras-chave do Paulo Freire. Vamos ver quais são essas aqui? A primeira que aparece aqui, ó, é transgressão. Olha lá, então fica transgressão. Gente, essa palavra transgressão, quando Paulo Freire usa lá no livro dele, ela tem o significado do quê? De rebeldia, né? Então, a rebeldia e a transgressão, elas são características do ser humano que está em desenvolvimento, que está conhecendo o mundo, né? Então, de certa forma, né, essa transgressão é um fogo da curiosidade epistemológica que ele diz, né? Então, quando ele fala isso, Paulo Freire, ele traz esse termo não como algo ruim, gente, pelo contrário, né? Seria como uma postura revolucionária, mas revolucionária de si mesmo, no sentido de transformação do mundo, né? De buscar aquele fogo de curiosidade para poder buscar o conhecimento, tá? Outra palavrinha aqui, ó, que eu falei até para vocês que ia falar, curiosidade ingênua.
Menina, essa palavra cai no concurso, hein? E o que que é essa curiosidade ingênua? A curiosidade ingênua, a gente tem o quê? Duas curiosidades. Uma é ingênua e a outra é a epistemológica, tá? Isso cai no concurso, então anota aí, certo? O Paulo Freire, ele valoriza muito a curiosidade, né? Tanto a curiosidade dos educandos quanto a curiosidade dos educadores, né? Só que ele vai falar que tem dois tipos de curiosidade. Essa curiosidade ingênua é aquela curiosidade que a gente conhece como senso comum. É aquela que não tem o fundamento científico, sabe? Então, ela é associada ao saber de senso comum. Então, é aquela que o educando traz das suas vivências e que gera, né, um saber de experiência, que ele diz, tá? Ele usa até um termo que ele fala assim, ó, saber de experiência feito, tá? Então, esse conhecimento é acumulado, né, do educando. O Paulo Freire fala o quê? Que não pode ser menosprezado, né? Deve ser trabalhado pelo educador para que a sua ingenuidade possa ser superada e dê lugar aí a uma compreensão crítica da realidade, tá? Então, essa é a curiosidade ingênua. É aquela fora da escola, né? Agora, a curiosidade epistemológica é o quê? É uma curiosidade crítica, insatisfeita, indócil, né? Marcada principalmente por aquela rigorosidade metódica, né? Então, é a força criativa do aprender, certo? Paulo Freire fala que a maneira de ler o mundo, mas não de uma forma ingênua, mas ler interpretando e refletindo sobre as coisas que acontecem e estão acontecendo no mundo, né? Então, essa curiosidade epistemológica, né, é aquela que vai dar criticidade ao aluno, tá? Outro termo aqui, ó, inacabamento. Vamos lá. Outra palavra, né? Inacabamento. O que será que fala sobre inacabamento? Vamos ver? Inacabamento é uma das coisas, assim, um dos termos, né? Dessa pedagogia freiriana, que é a pedagogia do Paulo Freire, né? De que os seres humanos são incompletos, inconclusos, ou seja, estão sempre se construindo, sempre aprendendo. Então, foi a partir, né, do processo de ir se descobrindo que nós aprendemos as coisas. E com isso, aprendemos também que podemos ensinar. Porque todo mundo aprende, mas todo mundo também ensina. Então, esse movimento permanente de uma busca curiosa é essencial, né, para o bom professor. Então, ele diz o quê? Ele diz que o bom professor é pesquisador, é curioso, né? Esse curioso seria no sentido de investigativo, tá? Tudo bem? Agora, outra palavrinha aqui, ó, é autonomia, certo? A autonomia. Então, essa autonomia aqui, vamos lá? Autonomia do quê? Então, o objetivo maior aqui desse processo de ensinar e aprender é o quê? Respeitar o outro, né? De ter essa formação moral, ética, de uma reflexão e curiosidade crítica. Então, quando Paulo Freire fala de autonomia, é no sentido de assumir-se, né? E desenvolver a autonomia do educando. Então, refletir sobre a minha prática, né? Refletir sobre a tomada de decisões, essa tomada de decisões relativas ao quê? Ao planejamento, né? A entender a consequência dos nossos atos, tá? Então, seria nesse sentido, ok? Para a gente olhar aqui, ó. Primeiro, ó, frase do livro: educador e educandos, lado a lado, vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber.
Olha, menino, o que acontece aqui? Olha aqui essa relação de horizontalidade, ó. Lado a lado, vão se transformando em reais sujeitos, né? Juntos, aprendendo, ensinando, pesquisando, descobrindo, né? Agora, olha essa outra frase aqui, ó. É impossível tornar-se um professor crítico, aquele que é mecanicamente um memorizador, um repetidor de frases, ideias inertes e não um desafiador, né? Então, o que, que ele fala aqui para gente, né? Nesse sentido, a gente observa o quê? Que ele faz essa crítica desse professor que não é o pesquisador, né? Desse professor que não é reflexivo, que não pesquisa, que não interroga, né? É aquele professor que vem apenas cumprindo toda aquela burocracia que ele fala também, quando ele fala assim no livro, né? Ensinar exige rigorosidade metódica, né? Então, essa rigorosidade metódica é a maneira de ensinar que estimula o educando a ter uma curiosidade crítica, né? E dessa forma promove o conhecimento crítico que é necessário à autonomia, né? Então, é isso que nós íamos estudar aqui sobre o Paulo. Primeira questão aqui, ó. De acordo com Paulo Freire, a educação é. Vamos ver o que vem de acordo aqui com o pensamento de Paulo Freire. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Vamos ver. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Olha. Cláudia Regina, dessa vez você vai conseguir, porque nós mudamos o sistema, mulher. Vamos lá? Olha só, primeira, letra A, de vital importância para a sociedade em que vivemos e que os educadores formados ou em formação não devem realizar provas classificatórias. Ó, essa aqui, vamos deixar ela de lado. Letra B, um ato de intervenção no mundo e essa deve estar a serviço da transformação social? Exatamente, né? Então, aqui, ó, a letra B é a resposta correta. Batemos o 1000! Uhul! Maravilha! Ó, vou mandar colocar lá no grupo do WhatsApp os slides da aula de hoje, tá bom? E o vídeo também do Paulo Freire para vocês assistirem, tá bom? Olha lá, vamos lá. Então, a 1 é a letra B de bananada. Agora vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa que está em desacordo com o pensamento de Paulo Freire. Olha só, aqui nós estamos procurando a falsa. Vamos procurar a falsa aqui na 2. Bora lá procurar. Assinale a alternativa que está em desacordo com o pensamento de Paulo Freire. Letra A, não há ensino sem pesquisa. Isso é verdadeiro, tá? Isso está de acordo com Paulo Freire. A letra B, aprender criticamente é possível por parte dos docentes que vão se transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber ensinado. Essa é a falsa, ó, porque não é docente, é educando, é discente aqui, ó. Então vamos ver? Letra B, aprender criticamente é possível por parte dos educandos, que vão se transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber ensinado. Então, a 2 é a B de bananada também, certo? B de bananada é a 2. Vamos para a terceira questão. Olha lá. Essa questão é sobre tendência pedagógica. Paulo Freire é o principal autor dessa tendência.
Esta pedagogia propõe uma educação crítica a serviço da transformação social. O papel da escola está baseado na formação da consciência política do discente para agir e modificar a realidade. Assinale a alternativa correta que apresente o nome dessa tendência pedagógica. Letra C de casamento. Tendência libertadora. 4. A 4 está muito fácil, hein, gente? Olha só. A dimensão política e dimensão gnoseológica são características identificadoras da concepção e proposição didático-pedagógica educacional de... Olha só. Quem fala sobre dimensão política e dimensão gnoseológica? Paulo Freire, né? Letra B de bananada de novo. Letra B de bananada. Vamos ver o que está acontecendo aqui. B de bananada. Quando terminar, a professora repete a resposta de todas, tá? Para quem perdeu. Estão anotando aí, Miguel? Ah, estamos aqui, calma aí. Estamos anotando? Então vamos ver. Deixa eu ver se os meninos estão espertos aqui, ó. Vamos ver. A1, vou falar de novo, vamos lá. A1 é a letra B, A2 é a B, A3 é a C de casamento, A4 é a B e A5, vamos lá. Vamos ver a 5, que a 5 é grande, ó. Olha lá, Paulo Freire nos fala sobre a responsabilidade ética de professores e professoras no exercício da docência e acrescenta que, além da formação científica, são necessárias o quê? Outros pressupostos para a prática educativa. Onde eu parei aqui? O autor nos ensina ainda que o educador ético deve assumir suas posições com clareza, sem negar ou esconder sua postura diante dos alunos, sabendo e assumindo que ela pode ser até rejeitada. O educador deve também reconhecer que sua prática, vamos lá, deverá ser apolítica, de modo a não inspirar tendências ideológicas. Letra B, nunca pode ser neutra, simplesmente porque a neutralidade não existe. Letra C, será sempre de transformador de padrões estabelecidos. E letra D é balizada por instrumentos institucionais, né, de organização pública. O que vocês colocaram nessa? Deixa eu ver. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que vocês colocaram. Ah, estão colocando que a 5 é a B, né? Ah, entendi. Vamos lá. Teve uma aluna aqui, ó, Renata, que perguntou o que significava gnesiológico, né? Então, esse termo, ele está relacionado com o quê? Com reflexão, né? Com investigação, com busca. Está relacionado, é uma palavra no sentido de busca pelo conhecimento, tá bom? Deixa eu ver. Exatamente. A 5 é a letra B de bananado, ó, porque a educação, ela nunca pode ser neutra, simplesmente porque a neutralidade não existe. Isso significa o quê? Que nós, professores, quando entramos na sala de aula, nós entramos com todos os nossos valores, com todos os nossos conhecimentos,
E isso a gente acaba, de certa forma, né, trabalhando com os alunos. A gente acaba, eu já vi muitas vezes, né, professor impondo a sua cultura com o outro. Quer um exemplo que eu vou dar aqui para vocês? Vou dar um exemplo aqui prático para vocês entenderem. Por exemplo, quando o professor entra na sala de aula e, de repente o aluno está lá cantando um funk e o professor não gosta de funk. Aí que o professor fala: e essa música é ridícula. Para de cantar esse tipo de música. Não é uma música apropriada para cantar na escola, né? Então, quando o professor faz isso, o que ele está mostrando? Ele está sendo neutro? Não, ele não está sendo neutro. Ele está colocando ali, né, o seu pensamento, o seu julgamento sobre, né, sobre a música. Então, de que forma que eu poderia trabalhar dentro de uma neutralidade? Vou dar um exemplo para vocês aqui. O professor chegou lá na escola, né? O aluno está cantando lá o funk. O que ele vai fazer? O funk faz parte da cultura do aluno, né? E o professor não gosta. Não gosta, tudo bem. Mas o que ele faz? Vamos apresentar para esse aluno outras culturas, outros repertórios, e aí vamos deixar que o aluno analise, que o aluno perceba, que ele veja o que ele gosta mais, né? Então, por isso que fala que a educação não é neutra. O professor entra na sala de aula e ele entra com tudo, com valores, com julgamentos,